os princípios do céu e da terra. Ele não sabe de que modo as coisas influenciam-se mutuamente. Por quê? Porque tudo está ligado com tudo, ok? Vai ser esse mais ou menos o foco que eu vou dar, baseado na física quântica, tá? Próximo, por favor. Bom, aqui eu fiz um texto para a gente continuar nessa abordagem e nesse pensamento, que vai ser o foco principal que eu quero dar a nível de conceito, tá? É o seguinte: vivemos em um universo quântico que borbulha de possibilidades. O grande objetivo deste trabalho é mostrar uma nova visão, não uma visão do que é certo ou errado, pois essa é a visão tradicional, uma visão que limita os horizontes, pois o certo e o errado são apenas convenções para esse mundo material em que vivemos. A proposta é que possamos ter nossas verdades relativas, porém respeitando a verdade relativa de todos. Vendo que o universo é apenas um mar de possibilidades, na qual você é uma, sendo essa ideia apenas mais uma possibilidade, ok? O foco aqui principal é o seguinte: a gente corre em vários lugares dando palestras e assistindo palestras e vários temas de todo tipo de origem. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei isso no seguinte: desde a antiguidade que a gente se debate, a humanidade se debate com o tema principal. Agora é que está certo. Então descobriram que antigamente que a Terra afinal não era plana, é redonda, certo? Aí a humanidade diz: não, agora é que nós estamos certos, agora nós descobrimos que a Terra é redonda. Então nós estamos no centro. Aí entrou na outra teoria que seria o geocentrismo, certo? E durante décadas, séculos, a humanidade defendia essa ideia plenamente, que a Terra era o centro do universo. E quem dissesse o contrário era visto como louco, como nada. Então repare uma coisa: a humanidade passa décadas, sem fim, milênios, sempre focado no agora é que está certo, é certo ou é errado, eu sei, eu não sei, você está errado, você está certo. Então o foco aqui principal é o seguinte: a realidade ela é quântica e infinita, independente do agora, correto? É lógico que mexe com o ego de todo mundo eu trabalhar 30 ou 40 anos numa pesquisa e de repente afinal está tudo errado. Não é que está errado, aquilo foi uma aproximação para a minha fase de amadurecimento que me mostrou um caminho. Não é que está errado. Então o que nós temos que compreender, ao invés de ficarmos preocupados em lançar questões como muita gente defende na internet, escreve livros, não, o cinturão calciônico não existe, eu provo procurar mais ver. Aí tem outro que diz: não, o cinturão existe, eu provo procurar mais ver. Então quem está certo? E eu estou dando um exemplo, porque ficar aqui até amanhã de manhã, dando exemplos que todos nós conhecemos, como religião. Por que existe católico, cristão, espírito? Por quê? Todos eles estão errados, todos eles estão certos ao mesmo tempo? Exatamente. Cada um está certo dentro da sua verdade relativa. E se esse conceito for aplicado em termos de conhecimento, nós não limitamos o nosso horizonte em nada, em absolutamente nada. Não significa que eu deixe de ter as minhas crenças de forma alguma. Ter a minha crença respeitando a crença do outro. Por quê? Porque isso vai expandir o meu limite consciencial. Ok? A partir do momento que eu fico fixado em apenas uma ideia, seja ela qual for, seja de física quântica, seja de física, seja de matemática, qualquer tipo de teoria, eu vou apenas limitar o meu horizonte para aquela fase, para aquela maturidade. Ok? Então o foco aqui não é, logicamente, depois dessa conversa toda, não é provar absolutamente nada, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem que provar alguma coisa, é o início da nossa limitação. Ok? A gente tem que se juntar todos como um grupo comum, uma humanidade, e nos focarmos que o conhecimento é infinito, a realidade é infinita. Vamos trabalhar juntos, onde cada um passa a sua ideia, e assim construímos ideias cada vez mais abrangentes. Então, esse é o objetivo, esse é o foco, tá? Porém, próximo, por favor. Bom, aqui, como eu falei anteriormente, existe um
2012 diferente para cada nível consciencial. Escolha o seu. Agora, o que é preciso entender e não confundir é o seguinte: quanticamente falando, e como eu digo, a física quântica ela se autossustenta porque ela própria é uma probabilidade dela mesma. Ok? Às vezes parece confuso, mas não é. A confusão às vezes aparece porque a gente não está acostumado a pensar dessa forma. Nós estamos acostumados a pensar justamente naquela linha. Não, isso aqui é sólido. E quando a gente diz, não é bem assim, então isso causa confusão. Tá? Então reparem, existe em 2012 diferente para cada nível consciencial. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem rápido. Eu não posso explicar muito hoje por causa do prazo, do tempo. Mas olha, estamos aqui cerca de 150, 200 pessoas. Se eu pedisse a cada um uma descrição desse espaço, cada um com certeza iria descrever de forma distinta. Por quê? Porque a nível consciencial cada um tem um conteúdo distinto que vai realçar determinadas coisas. Então, o 2012 é um acontecimento como outro qualquer, que tem suas características globais, mas também individuais. E cada consciência vai olhar para ele de forma distinta. Okay? Quanto mais eu olhar para uma figura, seja ela qual for, seja a figura de imagem ou de acontecimento, de um determinado modo, é claro que eu vou ver desse modo. É quase como uma ovelhinha na nuvem, né? Olha, você está vendo a ovelha na nuvem? Não, estou vendo o papagaio. Como é que é possível? Próximo, por favor. Bom, esse tema daqui é um tema bem polêmico, bem atual, dos departamentos de neurociência, que se fala em universo holográfico. Bem resumidamente, bem rapidamente, o que é o universo holográfico? O universo holográfico é tudo isso que nós estamos vivendo aqui, eu vejo vocês, essa luz, esse placar, a comida que nós acabamos de comer, o cafezinho, tudo isso não passa de uma holografia. Eu não vou poder, infelizmente, me estender sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante, mas é só para passar a seguinte ideia, que o cérebro humano não consegue distinguir o que é real e o que não é real. Uma lembrança bem simples, todo mundo já deve ter sonhado com algo, e às vezes até o toque do nosso sonho. Eu peguei uma pedra, eu senti, mas peraí, mas quem é que pegou foi você, foi o seu espírito, foi a sua consciência, quem que pegou? A pedra era real ou não era real? Mas eu senti a pedra, então mas peraí, essa pedra existe? Então repare, nós vivemos num universo chamado universo holográfico, onde é apenas uma projeção da nossa onda consciencial. Por isso, pela física quântica, que quanto mais eu acreditar, quanto mais eu criar uma realidade, mais eu vou materializá-la. É normal? Assim como um sonho. Certo? Próximo, por favor. Próximo. Isso é um exemplo bem rápido. Existem pessoas nessa sala que estão vendo essa bailarina virando para a direita, existem pessoas nessa sala que estão olhando essa bailarina virando para a esquerda, existem pessoas nessa sala que estão vendo essa bailarina virando para os dois lados. Só eu não combinei com ninguém. Alguém está vendo virar para a direita? Levanta a mão, por favor. Quem está vendo virar para a direita? Ok. Quem é que está vendo virando para a esquerda? A bailarina para a esquerda. E quem é que está vendo virando para os dois lados? Então, como é que isso é possível? Uma imagem projetada e tem metade vendo de um jeito, metade vendo do outro. Isso é o quê? Que realidade é essa que nós vivemos? Então, repare uma coisa. Isso é um exemplo simples, tá? Isso é só para mostrar que existe uma diferença muito grande da forma como a gente consegue vislumbrar as coisas. Tá? É só para isso. Isso é só um exemplo bem básico, que inclusive é utilizado nos departamentos de psicologia, não esse exemplo, mas outro exemplo, para a gente ver como é que o cérebro humano tem a capacidade de ver coisas diferentes, a mesma. Nós temos aqui pessoas que viram para a direita, para a esquerda, para os dois lados. E agora a minha pergunta fundamental é: quem está certo? Alguém ele está certo. Então repare uma coisa, esse aqui é um simbolismo do grande problema da humanidade, que é alguém, lógico, olha, se eu estou vendo virar para a direita, ninguém vai acontecer, de forma alguma que está virando para a esquerda, eu estou vendo categoricamente virando para a direita, como é que o outro vai dizer que está virando para a esquerda? Como? Mas o outro vê que está virando para a esquerda, não é isso? Então isso aqui é só para ilustrar, para enfatizar o seguinte: nós temos que nos desprender dos conceitos. Quanto mais a gente se desprender dos conceitos,
conceitos do que é real, do que não é real, do que é certo, do que é o errado, mas com maturidade. Porque o grande problema da física quântica é que ela às vezes é mal interpretada, onde a física quântica diz que você cria a sua realidade. Então o cara diz assim, então beleza, então eu vou para a praia e vou ficar criando a realidade que eu ganhei na Mega Sena. Entendeu? Então a gente não pode distorcer, a gente tem que entender. A gente não pode ser radical nas coisas, nem na física quântica, ok? Então, isso é um exemplo que cada um vê as coisas de forma diferente. Tá? E assim, como tal, existe um 2012 diferente para cada nível consciencial. Próximo, por favor. Bom, aqui, depois que a gente entendeu o embasamento aqui dessa apresentação, eu agora vou entrar num tema rapidamente, que é o seguinte: existe aquilo que é chamado na física quântica de onda consciencial, e existe uma outra onda chamada onda portadora. Para quem fez telecomunicações aqui, se alguém mexeu com isso, sabe o que eu estou falando, mas é simples. A onda portadora é como se fosse uma onda que cria um palco, ok? Existe uma onda que é chamada de onda portadora. Eu tenho uma palestra só sobre isso, são 8 horas só falando sobre isso, então eu só vou dar um toque, só para a gente entender. Existe uma onda portadora que cria um palco, tá? Mas o personagem somos nós. A forma como eu, personagem, vou andar dentro desse palco depende da minha consciência. Ok? Próximo, por favor. Então é o seguinte, eu vou só dar um foco, como eu disse. O meu objetivo não é provar absolutamente nada, senão eu estaria fugindo da minha ideia principal, que nada se prova, tudo é consciência em expansão. Ok? Como nós estamos neste momento da maturidade de conhecimento, então eu vou passar só alguns temas para a gente criar, às vezes, a ideia em ordem. Por quê? Existem muitos conceitos simples, básicos, que às vezes são passados e que a gente fica sem saber, nossa, mas afinal o que é alinhamento, o que não é alinhamento. Então, o objetivo não é provar, o objetivo é que a gente entenda essa sugestão de realidade, ok? Então vamos lá, olha, aqui a gente tem um ciclo normal, tá? A Terra rodando, um movimento normal da Terra, todo mundo conhece. Eu não seria bruxo nem profeta se eu dissesse, olha, daqui a 4 horas vai escurecer. Não tem novidade nenhuma, tá? Isso é um movimento curto, 24 horas. Próximo, por favor. O outro movimento também é conhecido, um movimento que a Terra passa em torno do nosso Sol. Eu também não seria bruxo nem profeta se eu dissesse que, olha, daqui a X dias, daqui a X meses, vai entrar o outono, o inverno, o verão. Não seria por quê? Porque é um movimento curto, são 365 dias. Porém, próximo, por favor, existe um movimento que é pouco conhecido, pouco estudado e que causa muita confusão, principalmente na parte de quem faz astrologia, era do peixe, não era do peixe, e entrando mais uma vez naquele momento. Agora é que está certo, e depois sai confusão para todo lado, diz que é peixe, diz que é aquário. Bom, isso que está aqui é chamado precessão, ok? A nossa Terra, ela tem uma inclinação no eixo, atualmente, se eu tiver tempo, eu vou falar sobre isso. Ela tem uma inclinação no seu eixo, e ela roda como um peão, fazendo um movimento chamado movimento precessional. Esse movimento precessional, ele tem a duração de aproximadamente 26 mil anos. Okay? Isso é só para a gente diferenciar. Próximo, por favor. Aqui, como o Márcio falou, que ele é especialista nesse assunto, e eu volto a falar, a gente só vai passar rapidamente para a gente ter noção do todo, ok? Por quê? Eu sou formado em engenharia e nós engenheiros temos a obrigação de criar sistemas. O que é criar um sistema? Simples. Eu fiz engenharia eletrônica, mas eu vou dar um exemplo de civil, que é mais fácil de compreender. Eu quero construir uma ponte, ok? Quantas toneladas vai passar em cima da minha ponte? São 10? Então eu construo a ponte para 10 toneladas, ponto final. Se passar menos de 10 toneladas, a minha ponte aguenta. Se passar mais, a minha ponte cai. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Um estudo rápido daquilo que a humanidade, nesse ponto de maturidade, está nos passando. É de Biru, não é de Biru, a linha, uma linha. Então vamos pegar isso de uma forma matemática, de uma forma como se fosse um engenheiro, e vamos analisar os dados que nos estão dando, mas sem pôr em questão. Existe, aí a gente
passa 3 horas numa palestra dizendo não existe por causa disso aquilo, aí meia hora depois tem outro que prova matematicamente por A mais B que existe. E aí, então o nosso objetivo, acho que a gente tem que se desfocar nisso. A gente tem que se desfocar das provas. A gente tem que olhar para o nosso interior, que a resposta está lá. E não ficar somente preocupado em provar ou não. Bom, o primeiro dado dessa nossa análise seria então esse famoso síndrome do fóton. Como o Márcio já falou, nós temos também um movimento circular em torno do ponto central, que é essa estrela Alcimão. Okay? Como o Márcio falou, existe aqui um ponto de interseção que está calculado mais ou menos para 2012. Certo? Próximo, por favor. Bom, outro tema, isso agora para a gente entender, que aqui é feita uma confusão muito grande, mesmo no meio científico. Tá? Bom, existe um plano, tá? Um plano central. Imagine uma folha, ok? Imagine se eu tivesse uma folha na mão e todo mundo estivesse vendo essa folha, tá? Nesse plano daqui, ok? Esse plano é o plano central da galáxia. No centro da galáxia existe aquilo que já foi falado por outro palestrante, que eu quero chamar de buraco negro. Ele é um buraco negro especial, um buraco negro supermassivo. Mas o que isso é? O que isso gera? Tá? Então é isso que a gente vai estudar rapidamente. Bom, a Terra, o sistema solar, que está aqui representado, ele faz um movimento ondulatório, ok? Em torno do plano central. Tá? Esse movimento que está aqui, ele leva 26 mil anos para ser completo. Aqui entra a confusão total. Há um grupo de cientistas que diz, não, todo dia 21 de dezembro, a Terra estaria no centro da galáxia. Então a gente vai entender essa sutil diferença. Próximo, por favor. Bom, não sei se está para ver aí, mas alguém está vendo isso aqui? Está para ver que é uma antena? Então aqui não está. Bom, repare uma coisa. Como foi dito muito bem, o centro da nossa galáxia, ele emana uma quantidade muito grande de radiação. Ok? Nós estamos sentados nessa sala e em torno de nós existem centenas, milhares de sinais de rádio, ondas de celular, passando por aqui. Só que existe um detalhe muito importante. A pessoa que está no som Bíblia sabe disso que eu vou falar. Se tiver alguém aqui com conhecimento de eletrônica, de telecomunicações, também sabe. Se não tiver, vai entender que o conceito é muito simples. Repare uma coisa. Por que a precessão dos equinócios, juntamente com aquele slide anterior, causa um alinhamento total e não todo ano 21 de dezembro? Porque a precessão dos equinócios faz a Terra girar como um peão e que no dia 21 de dezembro de 2012, a Terra estando naquela posição de alinhamento e funcionando com a precessão como uma antena, todo mundo tem antena em casa, ou tinha, que agora é tudo acaba, mas quando a gente tinha antena em casa, a gente sabe que às vezes batia um ventinho e a antena saía, batia e a gente subia de escada, não, porque ele vai daí de novo. Não era isso? Então, por quê? Porque a onda, seja ela onda galáctica, seja ela onda de rádio, ela se comporta de uma maneira, ela tem um alinhamento. E a Terra e o Sol vão se alinhar devido à precessão do dia 21 de dezembro de 2012, ela vai se alinhar totalmente, como se fosse uma antena receptiva, totalmente a pegar essa estação que está vindo para a gente. Ok? Então essa é a simples diferença, que geralmente ninguém explica isso. Uns defendem que é dia 21 de dezembro, outros dizem que todos os anos, mas existe essa sutil diferença. Mas é como eu digo, nós não vamos nos focar, é certo, não é certo, é errado, vamos provar. Essa é um acontecimento que diferencia, nos elucida do que é o alinhamento. Tá? Próximo, por favor. Bom, aqui eu tenho um vídeo do canal História que resume um pouquinho, é um vídeo bem pequenininho, 72 minutos, que resume aquilo que eu estive falando com relação à precessão. Tá? Inclusive eu coloquei ele porque mostra o balanço da Terra com relação à precessão e dá para a gente entender melhor. Para a gente entender que o balanço, a precessão, ela vai alinhar a Terra como se fosse uma grande antena no plano central da galáxia. Pode concluir, por favor. Lining up the center of our Milky Way galaxy. This is a very rare cosmic light. It
happens only once every 26,000 years. A cada 26.000 anos o Sol se alinha com o centro da Via Láctea. Ao mesmo tempo ocorre outro raro fenômeno astrológico, uma mudança do eixo da Terra em relação à esfera celeste. O fenômeno se chama precessão, e a data exata em que se dará esse extraordinário alinhamento galáctico será 21 de dezembro de 2012. The Earth wobbles very slowly on its axis, so it effectively changes our angular orientation to the larger galactic picture. One complete precessional wobble is 26,000 years. Ok? Isso é um vídeo do canal História, mas a gente só para ilustrar o que eu falei. Próximo, por favor. Bom, mais um tema polêmico. Nibiru. Eu não vou ficar preocupado. Ele existe, não existe. Não é assim que a gente trabalha em engenharia. É. Se existir, ponto. Se nós computarmos para uma realidade que existe Nibiru, então assim a coisa é diferente. E não ficar debruçado e simplesmente comprovar se existe ou não existe. É muita perda de tempo para algo que pode não existir. Então vamos fazer o seguinte, vamos potencializar, maximizar. A minha ponte se aguentar 10 toneladas, eu estou seguro. Então vamos potencializar. Nibiru. Ora, Nibiru, Níbios, Lobos, Planeta Chupando, uma série de nomes, tá? A gente também não vai se prender em nomes, não vamos perder o nosso precioso tempo com a discussões completas em fórum, dizendo que o Nibiru não é. Esse não é o tema, ok? Bom, o planeta é um planeta que supostamente irá passar nas proximidades do nosso sistema solar. Próximo, por favor. Bom, aqui é um zoom para nós termos a noção, tá? Aqui seria o Sol e Nibiru passaria dentro do nosso sistema solar. O que nós, como engenheiros ou analistas, vamos querer saber dessa história? Não é o padrão esotérico dele, é o que ele pode causar. Próximo, por favor. Bom, para nós termos uma noção, nós estamos avaliando, né? Quais são os dados que nos chegam matematicamente. Vamos analisar como engenheiros. Bom, aqui, repare uma coisa, a Terra está aqui. Esse planetinha aqui é azul, ó, ok? Nibiru, o Nibiru, é esse cara que está aqui, ó, tá? Em termos de dimensão. Agora, é maior, é menor, é 5 vezes maior que a Terra, é 10. Esse é o dado do nosso problema, ok? Bom, vamos ter uma noção básica, que é isso que eu quero passar. Vocês estão vendo essa pedrinha que está aqui, ó? Todo mundo está vendo aí atrás? Tem uma pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha que está aqui é a Lua. Uma pedrinha perto de Nibiru. Bom, não precisa ser matemático nem físico para tentar imaginar uma coisa. Se uma pedrinha desse tamanho faz maré, faz, né? O que fará uma pedra desse tamanho? Então é isso que a gente tem que se focar, ok? Não é se a pedra vai vir, a pedra vai cair, não. É se nessa análise matemática é o seguinte: esse fator, esse conteúdo é importante para nós? É claro que é. Então vamos fazer o seguinte: ok, ele existe e é desse tamanho. Caso um corpo deste entre no nosso sistema solar, ele causa muito tumulto. Um dos tumultos que ele causa é o seguinte: existem vários cinturões de asteroides espalhados por todo o sistema solar. Tá? Um deles é chamado cinturão de Kuiper e outro é uma nuvem que é pouco conhecida, tá? Que é a nuvem de Oort, 2 O's, E-T, Oort. Essa nuvem de Oort é uma nuvem que fica na periferia do sistema solar. Se um corpo dessa dimensão passar próximo a uma nuvem que estão detritos de cometas, meteoros, supostos planetas, e que essa nuvem está quietinha para vir. Se um corpo dessa dimensão passa, o que vai acontecer? É natural, vai jogar pedra para todo lado, ok? Isso é um dado da nossa análise. Próximo, por favor. Agora, próximo. A gente vai falar sobre uma coisa super importante para a nossa análise, que é o seguinte: campo magnético terrestre. A gente está sempre ouvindo falar, vai mudar, já mudou. Bom, o que é preciso primeiro entender o que é campo magnético, tá? Bem rapidamente, ok? Campo magnético da Terra são linhas de força imaginárias, tá? Que interagem com todo o meio. Eu não digo todo o meio, é todo o meio. Ser vivos, fauna, flora, pedras, tudo que existe neste meio, o campo magnético interfere, ok? Isso é um campo magnético, a gente vai discutir como
como é que ele é gerado, o que é gerado, tá? A gente vai entender. São linhas de força que existem em torno da Terra. E que cientificamente, fala-se que esse campo magnético terrestre, o Polo Sul e o Polo Norte, teve uma desfasagem de cerca de 80 a 90 km. Ou seja, aonde era Sul e Norte teve uma pequena, uma ligeira diferença. Bom, o que isso acarreta? Próximo, por favor. A redução do campo magnético terrestre, se ele reduzir, se houver essa redução, tá? O que isso pode acarretar juntamente com esse desvio? Próximo. Aí. Todo mundo sabe que existem animais migratórios, ok? Cetáceos, baleias, golfinhos, pombos, entre outros. Várias aves migratórias. Como é que essas aves migratórias agem? Elas têm uma bússola no interior dela, uma bússola biológica, que elas se orientam para onde está o polo magnético que elas seguem. Por isso a gente pode jogar um concorrer em qualquer lugar, ele vai saber com certeza onde é a casa dele. Porém, devido a essas duas alterações que estão sendo medidas no campo magnético terrestre, um desvio e uma diminuição, próximo por favor, infelizmente, nós temos imagens destas espalhadas por todo o planeta e são em carga em massa de cetáceos. Eu não estou dizendo que necessariamente este encalhe específico foi devido à mudança do polo. O que eu estou querendo dizer é ilustrando aquilo que os biólogos sabem, tá? E os estudiosos sobre o campo magnético, que essa alteração e essa diminuição está gerando encargas em massa de animais migratórios, ok? Para quem entende ou para quem tem gosto por aviação, basta vocês pesquisarem um pouquinho. Há pouco tempo atrás, todas as cartas de aviação, as cartas aeronáuticas, tiveram que ser alteradas nos aeroportos justamente devido a essa diferença no campo magnético. Por quê? Porque os aviões são objetos, são mecanismos, são máquinas que têm instrumentos dentro que necessitam do campo magnético específico. Ok? Então, recentemente, foi feito novas cartas justamente para que o aeroporto esteja tranquilizado, porque o avião estava para um lado e o aeroporto já estava lá. Tá? Próximo, por favor. Outro assunto interessante, e como eu digo, né, a gente depois das perguntas pode ser que não consiga dar um toque mais aqui, tem a ver com o ser humano. Okay? O ser humano é uma máquina biológica que tem processos neuroquímicos. Tá? Para quem gostar desse assunto também, eu aconselho vivamente, é um assunto muito interessante. O campo magnético terrestre ele não altera só nas aves migratórias, nas baleias, dos golfinhos, ele interfere diretamente nos circuitos elétricos que existem no nosso cérebro. Como? O nosso cérebro tem energia elétrica suficiente para acender uma lâmpada de 20 watts. Dentro dele existem processos bioquímicos que geram corrente elétrica. Ora, existem duas grandezas na física que andam sempre juntas, paralelas, campo elétrico e campo magnético. Mais tarde eu vou falar dele novamente, ok? Ora, se eu tenho corrente elétrica no meu cérebro e se eu tenho um campo magnético supostamente estável, eu tenho um nível de sanidade mental. Passa o próximo, por favor. Uma alteração no campo magnético leva a perda de memória, loucura, violência, etc. Ou seja, leva diferenças na psique humana. Um dos primeiros testes que foi feito com relação a isso foi quando os primeiros astronautas subiram ao espaço e devido ao afastamento da cápsula do campo magnético, os astronautas começaram a ter perda de memória, loucura, violência. Ou seja, começaram a ter distúrbios psicológicos. Foi analisado, os astronautas voltaram, tiveram curados, alguns outros não. Então viram que o campo magnético terrestre influencia diretamente na psique humana. Okay? Então, como é que é feito hoje esse processo? No vai e vem, no ônibus espacial, na estação espacial, na ISS, a Estação Espacial Internacional, existe um gerador de campo magnético artificial. Okay? Eu não vou ter tempo para falar da ressonância Schumann, mas a ressonância Schumann está associada ao campo magnético. Tá? Próximo, por favor. Bom, outra coisa, só para a gente diferenciar também, ficar com uma nova visão. Okay? O objetivo é ter uma nova visão, não é para dizer isso aqui está certo. Não. Isso aqui é uma visão, tá, do que é inversão polar
não sei se todo mundo vai ver, está um pouquinho escuro. Mas vocês estão conseguindo ver que está havendo uma movimentação da crosta terrestre? Todo mundo está vendo isso? Aí atrás, está vendo? Bom, o que é isso? Isso é uma inversão geográfica. Por quê? Porque geograficamente a Terra se move, seja com inclinação do eixo ou não, com placas tectônicas. Esse não é o dado do nosso problema. Nosso problema é, existe uma inversão geográfica, ok? Tá? E a gente vai diferenciar da magnética. Próximo, por favor. Pode pôr play. Bom, aqui repare uma coisa. A Terra está paradinha e o que está sendo invertido é o quê? O campo magnético dela. Tá? Então isso aqui é só para passar a diferença do que é uma inversão geográfica e do que é uma inversão magnética. Tá? Ok? Próximo. Bom, aqui a gente vai ter outro pequeno vídeo para ver do Discovery que mostra um fator interessante, que é o seguinte. Analisando, não se esqueçam disso, a gente está fazendo uma análise como engenheiros, como analistas, analisando esses fatores que eu mostrei, ok? Inversão polar, inversão geográfica, inversão magnética, o que poderia acarretar, ok? Nós temos uma equação, 2 mais 2 igual a 4. Nós colocamos componentes da nossa equação e vamos equacionar agora, ok? Livres de preconceitos e de decisões, certo? Não vamos discutir. Por incrível que pareça, todo esse fator de inversão geográfica, de inversão magnética, a ciência apoia, e uma das primeiras pessoas que apoiou esse conceito foi Albert Einstein, que falou e que estudou sobre a possibilidade desse evento. Eu estava ali sentado, estava ouvindo a questão de falar, né, glaciação rápida, animais que morreram ainda com comida na boca. Então, existem glaciações que são muito rápidas, depois existe toda essa parte da biologia que vai mostrar o porquê que ela foi rápida. É feito, inclusive, amostragens em gelo profundo e a partir daí é feita essa colheita. Mas a gente vai se basear nisso. Põe play, por favor. Os geofísicos têm uma teoria que é assustadoramente semelhante aos eventos previstos pelo movimento Maia. Este fenómeno chama-se deslocamento dos polos e traduz-se no movimento de toda a crosta terrestre numa questão de dias, ou talvez de horas, mudando a posição dos polos norte e sul, causando desastres globais. Terremotos que abalarão todos os continentes. Tsunamis em massa inundariam as cidades costeiras. Seria a verdadeira catástrofe planetária. Por mais improvável que esta teoria possa parecer, é apoiada pela ciência. Albert Einstein foi o primeiro sugerido em 1955 e um novo estudo da Universidade de Princeton revela que os polos já se moveram anteriormente. Ok? A gente está puramente fazendo uma análise de dados para a nossa equação final. Próximo, por favor. Não, foi próximo. Isso aí. Bom, esse tema daqui, tempestades solares, é o tema principal. O foco, foi como eu falei, é que a gente tem que se desprender de conceitos pré-definidos e saber que a realidade é infinita, é mútua. Ok? Mas as tempestades solares, dentro dessa nossa equação que nós estamos criando, ela é o auge, ok? É aquela parte da equação que vai nos equacionar maior quantidade de informações, tá? Primeiro, rapidamente, a gente vai entender o que é uma tempestade solar, bem rápido. Nós temos aqui o exemplo da Terra e do Sol, ok? A Terra, isso que eu anteriormente comecei a falar de campo magnético. A nossa Terra é protegida por um campo magnético chamado magnetosfera. Tá? Essa magnetosfera são aquelas linhas de campo de força que elas atuam como um escudo, como se fosse um guarda-chuva. Tá? E elas acabam impedindo que os ventos solares penetrem na Terra com muita força. Tá? Isso é natural, é da natureza. Ok? Próximo, por favor. E agora eu vou play nessa imagem. Isso que está aqui é uma representação para nós termos uma noção, tá? Para a nossa equação. Reparem,
Isso aqui foi tirado de uma sonda americana chamada SOHO, que já existe há muito tempo. Quem quiser pode entrar nasa.gov, tem lá o projeto SOHO. O que essa sonda faz? Essa sonda é uma sonda que analisa o Sol 24 horas por dia. E isso está aqui, esses espirros que o Sol, isso está aqui ao Sol, são tempestades solares. Okay? Existe uma projeção de matéria, massa coronal, que é enviada para o espaço. Tá? A cada espirro desse. Como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a análise nenhuma. Eu acho que a gente deve saber toda a realidade. E uma coisa interessante, os maias, os incas, os astecas, os povos antigos, mas principalmente os maias, tinham uma frase interessante que eles chamavam para o nome ao Deus Sol, e diziam que o Deus Sol respira a cada 11 anos. Interessante analogia, não é? Como eles sabiam disso? Isso é tema de outra palestra. Bom, então vocês vejam que esses espíritos do solar, ele é violento, mas isso acontece ciclicamente a cada 11 anos. Tá? A gente vai ver uma sutil diferença. Próximo. Como a gente vê, isso é um gráfico de análise, a cada 11 anos o Sol tem picos solares. Em 2012 será o próximo. Okay? Isso é cíclico, como eu disse no início. Assim como existe dia, noite, inverno, verão, o Sol, a cada 11 anos, tem um ciclo e expira. Respira, como os maias diziam. Ok? Bom, visto que isso é assim, nós que estamos analisando, engenhando a nossa equação, a gente pensa assim, bom, tudo bem, então qual é a diferença? Sempre aconteceu? Qual é o fator que hoje, na minha equação, vai diferenciar algo? Próximo fator. Essa é a equação. Esse é o fator. O que é isso? Vocês terem ideia, não sei se aí atrás todo mundo consegue ver, esses mosquitinhos que estão aqui em volta, parecem mosquitos, são satélites em órbita terrestre. Tá? Isso é uma imagem tirada da NASA, que ela tem a geolocalização dos satélites e faz um desenho em 3 dimensões. Existem mais de 25 mil satélites em órbita operacionais. Ok? Primeiro fator. Segundo fator, nossa rede elétrica. Bom, vamos entender os dois rapidamente. Primeiro, a rede elétrica são cabos, fios que estão espalhados praticamente por todo o planeta. Ok? Nós estamos aqui com um microfone sem fio ali, estamos vendo uma vareta que capta as ondas desse microfone. Ok? Por que eu digo isso? Esses fios e esses cabos que estão dispostos em toda a rede elétrica mundial, eles funcionam como antenas. Para quê? A tempestade solar, ela não projeta para o espaço apenas massa, ela não projeta apenas partícula, ela projeta ondas magnéticas. Ok? Como eu falei anteriormente, campo magnético e campo elétrico são duas grandezas que andam juntas perpendiculares. Tá? Ora, qualquer sistema que seja submetido a um campo magnético, automaticamente esse sistema gera um campo elétrico. Bom, então vamos analisar e estudar. Se eu tenho uma antena gigante e tenho um Sol mandando ondas magnéticas, quando as ondas magnéticas chocarem com essa antena gigante, o que eu vou ter? Campo magnético transformado em campo elétrico numa rede elétrica. Qual é o problema disso? Bom, o problema disso é o seguinte, que há 10 anos atrás, ao contrário do que a gente às vezes pensa, né? O tempo passa tão rápido, mas só para a gente elucidar a ideia, há 10 anos atrás praticamente não existia internet. Ok? Eu há 15 anos atrás mexia com computadores, uma coisa chamada BBS. Há 15 anos, foi ontem. BBS foi o início de tudo, não existia nada. Há 10 anos atrás, celular era coisa só de milionário. Agora tem gente que tem um celular antigo, da 8, vai lançando um azul, outro vermelho. Então, qual o problema hoje? Nós estamos totalmente dependentes de tecnologia. Gente, eu venho da área tecnológica, eu fiz engenharia elétrica eletrônica, eu me especializei em telecomunicações, eu adoro tecnologia, mas eu sei que nós somos totalmente dependentes de tecnologia. Okay? E esse é um dos fatores para a nossa equação que pode nos deixar mal. Bom, a elétrica atrás. Hoje, só que com uma sutil diferença. Antigamente o consumo era 1, hoje o
como ela está trabalhando no seu limite, qualquer pico elétrico que haja devido à radiação solar, que vai induzir um campo magnético sobre a imagem do campo elétrico, esse pico que haja nessa rede elétrica, ela vai fazer com que a rede elétrica tenha problemas na sua distribuição. Por quê? Porque os transformadores estão no seu limite. Eles já não têm margem para segurança. É só por isso. É apenas por isso. Se a rede elétrica tivesse uma margem grande, se tivesse projetada ao longo do crescimento da humanidade, podia vir uma tempestade solar, iria haver realmente um pico, mas estava em segurança. É assim que se trabalha em engenharia. Quando a gente direciona um circuito e põe um fusível, todo mundo deve saber, queimou o fusível da filmadora. O fusível é para proteger a filmadora, é melhor queimar o fusível do que proteger a filmadora. Então, esse é o problema. O problema é que nós estamos totalmente dependentes dessas tecnologias, ok? Com relação aos satélites, bem rápido. É incrível, mas é verdade. Mesmo numa cidade pequena, falar da palestra quando ele existe, falar sobre isso é bem. Agora aqui numa cidade pequena, e até que isso ocorre. É incrível como hoje ninguém consegue fazer absolutamente nada se não tiver um cartão de movimento bancário. Ok? Se eu posso ter R$1 bilhão na minha conta. Se eu não tiver um cartão de movimento bancário, não vou conseguir fazer absolutamente nada. Ou se eu tiver o cartão e a rede de satélites do mundo, ou grande parte entrar em colapso, eu não vou conseguir movimentar esse meu dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro está bloqueado, porque eu não consigo passar. A coisa é tão grave, a nível de dependência, que tudo para a nossa sobrevivência. Não é luxo. Eletricidade. Às vezes a gente diz assim, não é um paraíso para luz. Eu fico sem celular durante 2 dias. Olha, gente, o ano passado teve um apagão dos 18 estados do Brasil. São Paulo teve um prejuízo de milhões de reais. Ok? O que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte, é que essa dependência é muito maior do que aquela que a gente imagina. A dependência dessas tecnologias. Ok? Então, lembre-se que eu vou falar sobre isso. Esse é um dado importante da nossa equação. Por quê? Porque nós temos formas ainda de conseguir resolver essa dependência de uma forma rápida, barata e segura. Tá? Prevendo esses picos, prevendo essas quedas de telecomunicações. Tá? Próximo ponto. Bom, vou passar rapidamente outro vídeo de um cientista que alguns devem conhecer, com um nome muito estranho, Michio Kaku. Michio Kaku é o nome dele. Mas ele é mais extraordinário que o nome. Tá? Ele é um cientista da NASA e, curiosamente, numa rede de TV americana, ele já vem alertando, isso é um dos alertas que esse cientista da própria NASA tem feito com relação à nossa total dependência de energia elétrica. Tá? Pode passar por and offer the physics of the impossible. So if you're going to look back here, let's see how you go. Now, what I'm reading here scares me to death. Should I be that way? That's right. We're talking about the potential Katrina from outer space. Katrina cost about $100 billion in property damage. And unless we begin to take efforts now to reinforce our satellites and power grid, we could have something maybe 10 times bigger than Katrina, because we're talking about the loss of all electricity and all satellite activity. We'd be thrown 100 years back into the past. Michio, has this happened before? In 1859, we had a humongous storm that wiped out telegraph poles, and we tried to then estimate what kind of power could do that. And we now realize that we are very young in the space age. It's something like the 1859 storm in its sense. It would literally paralyze all the United States, not just for a day or an hour, but for months to years. A transformer restore service and burn out, satellites be fried to a crisp, and the sun, however, has been stormed every 11 years back in the field good. But in 2012, you expect perhaps another big one. Well, we have never before in our history, in human history for that matter, relied so much on technology as we do today. And that's part of what they found in the study, because we rely so much on our ability to communicate through our computers
that they would all go down, which would handicap not just New York, but really the eastern half of the United States. That's the Pacific lines, which would be far worse than the blackout in New York 4 years ago. That's right. Those times are only last for a few hours to a day. But if you try to short circuit all the transformers and blow up the satellites and fly the grid, then you probably end up knocking out the United States for months before we can get enough rescue crews and repairmen to handle not just one city, but hundreds of cities around the United States. You know, Mitchell, sometimes you come on here and you sound like and boom. Does something like this keep you up at night? It does. And I think with Katrina, engineers knew that Katrina would happen, but they did nothing because they said there's nothing happening while I'm around. Well, now we learned a lesson. You have to prepare for things, especially when you know that at some point it's inevitable that we're going to have another big one. Like we had back in 1859, except this time we're only dependent on electricity. Michio, thank you. Hope to see you in person next show. Okay. 1859. I mean, we're going back 150 years on that train. That was one about 2012. Bom, só para esclarecer, aqui tem um erro de tradução 1859 para 1959, tá? Bom, isso aqui é só para ilustrar o seguinte, que os cientistas, os físicos da NASA, da Agência Espacial, da ESA, eles estão realmente mostrando o seguinte, é porque na física é muito complicado para um físico, ainda mais de renome, divulgar uma coisa que é realmente uma probabilidade, ok? Porque ele estaria cometendo um erro grave se ele viesse na mídia e dissesse que isso vai acontecer. Porque os físicos sabem que o universo ele é quântico e eles sabem que as coisas, às vezes, elas interagem de uma forma que acabam não acontecendo dessa forma. Então o que eles fazem? Eles, no caso deles, está alertando para uma grande tempestade solar, uma possível tempestade solar. Por quê? Por que essa tempestade solar, além dos fatores que eu já falei da dependência, poderiam ser diferentes das outras? Quais são os fatores? Primeiro fator, que geralmente, estatisticamente, toda vez que uma tempestade solar, antes do seu pico, antes do seu máximo, ela é precedida por uma calmaria muito grande, geralmente o seu pico é muito elevado. Então, essa última calmaria foi muito grande realmente. Então, sugere a hipótese de que a próxima pico realmente seja altíssimo. Quais são os outros fatores que interferem? O fato do nosso sistema solar estar atravessando uma região do universo, que é chamada de Cinturão de Fótons, a NASA agora dá outro nome, foi descoberto um lugar mais uma vez devido àquela filosofia do agora é que está certo. A NASA descobriu um lugar e o título da notícia foi: nós descobrimos uma região do espaço que não deveria estar lá, mas está. Bom, está no site da NASA.gov, podem procurar. O que acontece? Todos esses fatores de entrada do nosso sistema solar numa região do espaço que não deveria estar, mas está, a entrada do nosso sistema solar num alinhamento total, pode promover, existe a grande possibilidade de promover uma tempestade solar muito grande. Bom, se nós fôssemos índios, tanto faz. O que poderia acarretar uma tempestade solar? Radiação, ok? A gente já vai falar sobre ela. Próximo passo. Bom, repara uma coisa, lembra quando eu falei atrás de campo magnetosférico nos protege assim como o guarda-chuva nos protege do sol? Repare uma coisa, além disso, do nosso campo magnético estar reduzindo, ele possui buracos tão grandes, chegam a ser 7 vezes maior do que o diâmetro terrestre. Ou seja, aquela nossa proteção, aquela nossa gaiola protetora magnética, tá? Ela foi descoberto buracos cerca de 7 vezes maior do que o diâmetro da Terra. O que isso acarreta? Acarreta que, se eu sair na chuva, com um guarda-chuva, que tem buracos espalhados por ele, existe a grande probabilidade de eu me molhar. Não existe? Mas eu também posso conseguir a proeza de não me molhar. Não é isso? Mas o provável é o que eu me molho. Então, repara, dentro da probabilidade, esses buracos 7 vezes maior do diâmetro da Terra realmente podem fazer com que essa
essa tempestade solar provoque radiações muito fortes na superfície terrestre. Ok? Próximo, por favor. Bom, esse vídeo aqui é o mais um vídeo do Discovery, justamente ilustrando esses buracos e ressaltando essa ideia de que a magnetosfera, a importância dela e o que é que esses buracos podem acarretar nesse processo que nós estamos analisando. Pode completar. A cada ano ficamos mais vulneráveis a esse tipo de contratempo. A rede elétrica está cada vez mais carregada e com cargas de eletricidade cada vez maiores. Estamos testando a sorte, nós estamos de verdade. A cada 11 anos, o Sol atinge seu nível máximo de atividade, quando pode injetar 2 ou 3 massas coronais por dia. No final de 2012, espera-se que ele esteja pronto para entrar em seu próximo pico. Basicamente, o Sol fica muito nervoso no pico desses ciclos solares e quando ele atinge o máximo é uma hora muito ruim para se estar no espaço. Não sabemos como será o próximo máximo solar. Ele pode nos surpreender. Se o Sol tem alguma surpresa guardada para 2012, as consequências podem ser muito mais destrutivas do que apenas uma interrupção em nossa tecnologia. Enquanto você tateia no escuro à procura de velas, perguntando-se o que aconteceu, prepare-se. A coisa vai piorar deste ponto em diante. A queima da rede de satélites e das redes elétricas do mundo pode ser só o início da surra que poderemos levar em 2012. Ultimamente, teme-se que o guarda responsável pela segurança planetária tenha dormido em serviço. Dada a importância da magnetosfera para todos nós, é um pouco desconcertante ver que ela parece enfraquecer o tempo todo. Uma fenda enorme na magnetosfera permite que partículas solares nocivas se aproximem mais da superfície terrestre do que qualquer outro lugar. Esta vasta rachadura na armadura da Terra estende-se pelo Oceano Atlântico, da América do Sul até a África. Mas a anomalia do Atlântico Sul é apenas um buraco se comparado ao rastro enorme do campo magnético terrestre descoberto recentemente. No verão de 2007, astrônomos descobriram uma fraqueza magnética 10 vezes maior do que o que se considerava possível. Todo o lado iluminado da magnetosfera foi contido temporariamente por uma explosão magnética do Sol. E isso deixa a superfície da Terra aberta a um influxo enorme de radiação do Sol. E isso é praticamente uma roleta russa, porque você não sabe quando o buraco magnético vai se abrir sobre sua cabeça e te encharcar de radiação. Bom, isso é mais um fator para esse nosso estudo, para essa nossa análise. Agora, repare uma coisa, eu só vou falar bem rapidinho sobre o assunto. Essa questão desse rádio que existe em cima daquela região do globo que eles mostraram, interfere em uma outra coisa, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso, que é na rede DNA humana, ok? Ele interfere também em realidades paralelas, ou seja, na criação de planos vibracionais, ok? Mas isso infelizmente é tema de outra palestra, não vou conseguir falar sobre isso, tá? Próximo, por favor. Bom, agora a gente tem o nosso ilustre conhecido, para a gente não falar que é só coisa de fora, sobre um assunto aqui que eu vou passar bem rapidinho, que é o seguinte, esse assunto é mais uma vez para focar que a gente deve se libertar de conceitos que nós temos a razão, que nós é que estamos certos, que a minha religião é que está certa. Repara uma coisa, previsões da NASA, todo mundo sabe que até há pouco tempo atrás, a NASA, a ESA e todos os órgãos que se dizem com algum tipo de respeito mundial, afirmavam que um degelo só iria existir daqui a 40 ou 100 anos, né? Isso vinha na mídia, vinha nas primeiras páginas do jornal. Bom, isso é para focar mais uma vez por que nós temos que insistir sempre no mesmo erro, em querer provar
nós vamos assistir uma nova declaração dizendo que, afinal, a NASA reavaliou as imagens de satélites e viram que, afinal, o degelo é para 2012. Então, quer dizer, são fatores que todos eles em conjunto criam um determinado cenário que nós estamos analisando, ok? Pode ouvir, por favor. A Agência Espacial Americana anunciou hoje que as geleiras do Polo Norte vão durar menos do que se esperava. A imensidão de neve no Ártico parece inesgotável, mas basta mudar o ângulo para notar a ameaça no ponto extremo do planeta. Cientistas da NASA reexaminaram fotos de satélite e dados e concluíram que o gelo da calota polar pode derreter totalmente no verão de 2012. A última previsão era de que o degelo total da calota polar aconteceria entre os anos de 2040 e 2100. Segundo os cientistas da NASA, a nova previsão já é resultado do aquecimento global, que provoca reações muito mais rápidas do que se esperava. Essa animação da NASA mostra a velocidade com que o gelo derreteu em 2007, num recorde de área derretida. A calota diminuiu 22% em relação ao recorde anterior de 2005. O degelo abriu o canal que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, possibilitando até a passagem de navios. Essa outra animação dá a dimensão do problema. O mapa da esquerda mostra a variação do degelo nos meses mais quentes, entre 1979 e 2006, muito menor se comparada ao verão de 2007. Pode pôr o próximo. Não, próximo. Isso aí. Reparem uma coisa, esse vídeo foi para mostrar mais esse foco da questão de que, afinal eu sabia, mas aquilo que eu sabia afinal está errado. Reparem uma coisa, nós podemos criar infinitas especulações, infinitas análises, infinitas ideias. O governo global não é governo global, o governo global sabe sobre isso, não sabe sobre isso, tudo faz parte. Bom, a gente tem que se comportar de uma maneira. Repara, se é ou não um governo global, a gente vai cair na mesma questão. É hindu, é católico, é amarelo, é verde, a gente vai cair na questão da limitação. Tá? Para aqueles que acreditam que é um governo global, ótimo, então vocês têm uma ferramenta para se mentalizar, que vocês têm a hipótese de conseguir pensar de uma forma menos rígida. Para aqueles que acreditam que foi um erro da ciência, porque a ciência constantemente erra, porque eles acham sempre constantemente que estão certos, ótimo também. É mais um fator para reforçar a ideia de que afinal nós estamos andando numa escala evolutiva, certo? E que a maturidade da humanidade tem vindo a crescer, ok? Bom, repare uma coisa, eu só tenho 10 minutos. Aqui seria o meio da palestra, tá? Eu ainda iria falar de portais dimensionais, iria falar de estado Gina e outras coisas. Eu só vou aqui focar uma coisa. Aqui termina a nossa análise de engenharia científica, analítica, onde nós colhemos os seguintes dados para o nosso problema, ok? Nós temos cinturão de fótons independente, existe ou não existe? Nós temos cinturão de fótons, nós temos Nibiru, temos campo magnético, temos alinhamento solar, ok? E no centro, aquilo que está mais em foco é a tempestade solar. Bom, em engenharia, como eu falei, nós estudamos o caso de uma forma analítica para quê? Para nós conseguirmos entender o que nós temos como parte do nosso problema e qual é o resultado que é esperado. Tá? Próximo, por favor. O próximo, faça esse. Isso. Bom, repare uma coisa, repare. Se nós pegarmos aqueles fatores que eu mostrei anteriormente, tá? E nós formos potencializar, ok? Aqueles fatores, ou seja, vamos colocar todos eles na nossa equação e vamos tirar um resultado. Por quê? Porque se eu estiver preparado para a minha ponte para 10 toneladas, tudo que passar daí para baixo, eu estou seguro.
paraciência, esoterismo, para mim também são ciências ainda não compreendidas pela ciência. Até que se passa ano após ano, eles diziam, estava errado, não, afinal está certo. Então a humanidade vive constantemente nessa dualidade. Ok? Isso faz parte do amadurecimento da humanidade. Bom, nesses 3 destinos, nós temos um primeiro foco, ou seja, a gente não está visando a questão catastrófica, a gente só está colocando pontos matematicamente e analisando, ok? 3 destinos. Qual seria um deles, caso todos aqueles fatores em conjunto acontecessem? Bom, um desencarne é massa, tá? Ou então, para quem não acredita, para quem não é espírita, uma morte é massa, ok? Esses são os fatores, são os resultados da nossa equação. Próximo, por favor. Esse daqui já é algo que entra, você disse, a ciência ficou para trás, e aqui a gente começa entrando dentro de possíveis especulações, tá? Arrebatamento em massa, que inclusive quem gosta e quem é interessado por esse assunto, está escrito na Bíblia. Nós acho que vamos ter a oportunidade de ouvir um palestrante falar sobre isso. Então, seria outro destino, digamos assim, um arrebatamento em massa. Próximo, por favor. E o terceiro e último destino desta minha análise, da minha equação, tá? Que deu como resultado, seria o quê? Seria uma nova Terra, dentro de uma transição planetária, onde eu e você escolhemos qual padrão vibracional eu posso viver. Esse seria o terceiro exemplo. Próximo, por favor. Bom, aqui, bem rápido, meu tempo já deve estar quase no fim. Eu só vou passar 5 minutos. Bem rapidinho, repara uma coisa. Isso aqui é um mapa do Brasil que foi feito, por incrível que pareça, há 20 anos atrás, em 1990, pela revista Planeta. Tá? Ou seja, nós hoje estamos no mundo, 2012, há dezenas, centenas, milhares de anos, fala-se sobre uma época de transição, ok? Isso não é um assunto novo, tá? Ficou novo hoje porque a informação hoje, devido à internet, é divulgada com muita facilidade. Bom, repare uma coisa, esse mapa aqui, o que ele demonstra? Demonstra que toda essa região aqui, a cor está meio desfocada, mas eu vou voltar. Toda essa região aqui verde é a região que, supostamente, devido àqueles conceitos que foram vistos anteriormente, de degelo total e os fatores que eu referenciei anteriormente, ficariam debaixo d'água, ok? Tá? Toda essa parte em azul, antes que todo mundo fique ansioso, o paraíso está na área supostamente segura, tá? Foi dar essa palestra em Recife. Recife foi duro, no Rio de Janeiro foi duro. Bom, repare uma coisa, a parte verde é a parte que supostamente fica debaixo d'água, tá? A parte azul é a parte que supostamente é lavada pelo mar, ou seja, o mar invade, passa um determinado tempo e recua. E essa parte aqui que é meio alaranjada, mas ali é amarela, mas dá para ver aqui essas pedrinhas aqui alaranjadas, essas seriam as supostas zonas de segurança, ok? Tá? Ou seja, dentro desse estudo, tá? Eu não estou vendendo um mapa de salvação que essas regiões são regiões onde ninguém não. Dentro da nossa análise, esse mapa é um mapa para ilustrar uma possibilidade, tá, de distribuição, ok? Próximo, por favor. Porque se a gente tem tempo, passa bem rapidinho. Isso aqui é o mundo, mas a gente não tem tempo de falar sobre ele. Passa rapidinho. Próximo. Tem a América, tem a África, passa Europa. Passa só mais um. Pronto. Esse tema que está aqui, eu pus terra louca. Eu vou tentar falar em 1 minuto. Eu só pus esse tema pelo seguinte, que principalmente uma cidade esotérica, no meio esotérico, eu pus um tema que aqui é fácil de falar. Agora imagina falar isso, como eu falei, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de psicologia. Quando eu saí, metade das pessoas que estavam lá queriam me levar para ser analisado. Então, é assim, mas aqui é simples de falar, repare, eu vou falar bem rápido. Com relação à terra oca, eu não vou falar se a terra é oca, se não é oca, ou se
vou falar o seguinte: aqui dentro da nossa equação, há grande possibilidade de estudos sobre intraterrenos, tá? Existem os extraterrestres e os intraterrenos. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar sobre isso, mas é bem rápido. Com relação aos intraterrenos, por que eu coloquei essa questão? Porque existem grupos espalhados por toda a Terra vendendo show pirotécnico. Porque o ser humano gosta de ver show pirotécnico, né? Se a gente pega um carro, um grupo de pessoas, vai no meio do mar, fica olhando estrelas, não aparece disco voador nenhum, todo mundo diz: ah, isso afinal é panela, não existe. Então tem grupos que se dedicam a show pirotécnico. O que é show pirotécnico? Leva um monte de gente no meio do mar, liga uma luz, olha, ET. Pronto. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que é preciso ter cuidado no momento de transição, colocando isso também como um fator da nossa realidade, uma possível realidade, tanto intraterrenos como extraterrestres, caso eles entrem em contato direto com a civilização. Eu só ponho isso para focar no seguinte aspecto: é preciso lembrar que eles, tanto intra como extra, eles vão tentar, de qualquer maneira, entrar em contato e interagir. Por que o cuidado? Porque a gente não sabe qual a intenção. Ok? Não tem essa de que ETzinho é tudo bonzinho ou ETzinho é tudo malzinho. Tá? Nós estamos 300 pessoas aqui dentro, somos todos bonzinhos, somos todos malzinhos, já está a história. Não podemos nos limitar. As pessoas são apolares. De acordo com o seu movimento, elas vão se tornando ou polarizadas para um lado ou polarizadas para o outro. Antigamente criou-se a ideia de céu e inferno, tá? Por quê? Porque quem fosse bonzinho, dentro do que é caracterizado bonzinho, tem que caracterizar, vai para o céu, bonzinho. Quem é malzinho vai para o inferno. Então assim eu consigo controle. Ok? Bom, então, isso é para focar isso. Próximo, por favor. Aqui é o tal que, nesse slide, a gente costuma ficar geralmente 4 horas falando sobre ele. Porque aqui é que eu falo, entro mais a fundo na física quântica sobre planos vibracionais. Ok? O que são planos vibracionais? Por que eles existem? Como é que eles interagem? E o que eles têm a ver com essa história toda que nós estamos aqui conversando? Bem rapidamente, acho que o tempo já estourou, mas eu só vou dar aqui uma coisa bem rápida. Repara, eu ilustrei aqui com esse prédio, tá? Para nós entendermos uma coisa. A realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, tá? Essa realidade holográfica, ela não existe somente nesta frequência. Ok? Como é que eu posso entender isso? Simples. Você repara, esse projetor está projetando uma frequência de onda de uma luz que é branca. Mas esse laser tem uma outra frequência. Qual a diferença entre os dois? É que o laser tem um comprimento de onda maior, tá? Do que essa luz branca. Então tudo tem a ver com comprimento de onda. A matéria, no interior da sua matéria, ela é feita de uma coisa chamada de cordas. Isso, olha, esse assunto eu vou despejar só para a gente ficar com uma ideia geral, tá? Não é para ninguém ficar assustado não, é só para a gente. É um assunto profundo, então bem rapidinho. Então repare uma coisa: toda energia ela produz uma coisa que é chamada de harmônico. Quem toca em banda, quem toca flauta, quem toca violão sabe que é harmônico. E quem mexe com eletrônica obrigatoriamente tem que saber. O que é harmônico? Harmônico são subdivisões de uma frequência fundamental. Resumindo, eu pego um violão, toco uma corda. Pom. Essa deflexão que existe de tonalidades do meu som fundamental são os harmônicos, ok? Tá? E cada harmônico desses produz uma realidade na matéria diferente, tá? Tudo isso por quê? Porque nós, considerando, nesse nosso caso, nessa nossa análise, que nós estejamos nesse térreo aqui, tá? Ou no primeiro andar, como a gente queira chamar, tá? A gente está nesse andar, neste plano vibracional, ok? Neste plano vibracional, um suposto 2012 pode acontecer de uma suposta maneira, tá? Mas nesse plano vibracional, tudo pode acontecer de forma diferente. Agora, eu vou salientar uma coisa que é sempre tema de debate. Não confundir plano vibracional com plano astral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Plano vibracional, eu estou falando ainda dentro da frequência que a matéria produz de realidade material, ok? O astral está
São seres como nós, tá? E não é pelo fato de estar no andar de cima ou no andar de baixo que vai dar superioridade ou não, tá? Isso é a convenção do ser humano que coloca sempre as mesmas barreiras e quem está no andar de cima é mais poderoso do que eu, porque a humanidade impôs esse conceito, tá? A gente tem que se libertar disso. Então repare uma coisa, esses planos vibracionais eles existem, eles são calculados, eles são criados, eles são verificados, ok? Um dos nomes que é atribuído a um plano desse é chamado de estado Gina, tá? É um nome que é atribuído a locais que criam bolhas que permitem essa realidade, tá? Próximo, por favor. Bom, aqui nesse final que eu tenho que correr, aqui é para acabar já. Eu só quero dar um foco aqui o seguinte, que isso aqui ilustra um portal onde a gente vê algo realmente sombrio e onde eu vejo aqui uma abertura para algo diferente, uma realidade diferente. Aqui eu estou só exemplificando uma mandala, tá? O que é uma mandala? Uma mandala é algo que foi feito por alguém que se desprendeu dos conceitos do que é certo, do que é errado e construiu de uma forma circular ou não, um local onde eu posso ter uma produção de alimentos, onde ao invés de eu ter um trator arando a minha terra, eu tenho galinha não cisca. É um trator natural, biológico. A galinha não faz excrementos e fica de galinha, eu tenho adubo. Está tudo feito em um único sistema, gratuito. Tá? Eu costumo sempre dizer que as melhores coisas da vida são de graça, basta aproveitá-las. Próximo, por favor. E agora, só para finalizar, nesse nosso foco, estar preparado é sempre o mais importante. Mesmo que a mudança seja benéfica, se estiver preparado, com certeza você sairá muito melhor. Obrigado. Nós temos agora 30 minutos. A gente tem 30 minutos, pergunta e resposta. Mas eu quero pedir um favor, que é assim: se cada pessoa fizer 3, 4, 5 perguntas, não é justo, ok? Então vamos nos disciplinar para cada pessoa formular uma pergunta e passar o microfone para o próximo, por favor, tá? Como? Sim, projeto de novo. Pode deixar, olha, antes que eu me esqueça, se alguém quiser algum tipo de contato, algum tipo de informação, algo que nós possamos ajudar, tá? Eu sou membro da Renava, vocês podem entrar tanto em contato comigo como com a Renava, e tem aqui o meu e-mail pessoal, particular, podem enviar sem problema nenhum. Eu só peço a desculpa que às vezes o tempo de resposta não é imediato, tá? Porque às vezes são muitos e-mails para responder, às vezes eu estou fora e não consigo. Mas com certeza eu dou uma resposta, tá? ivanportuguer@gmail.com. E o blog, onde eu ponho todas as experiências que eu faço a nível de experimentos de hortas biológicas feitas com novos sistemas de energia, eu posto nesse blog, tá? newquantumweight.blogspot.com, tá? Então vocês vão escrevendo. A primeira pergunta, por favor. Você realizou uma exposição muito interessante da... Minuto, antes de chegar. Acabou a pilha. Tá vendo aí a tecnologia? Ó? É boa, mas cria dependência. Eu grito. Você realizou uma exposição muito interessante das possibilidades do que pode acontecer. Correto. Mas o tema fundamental que você titulou era o universo quântico e como dependendo de nossa onda consciencial nós podemos criar um tipo ou outro de realidade. Certo. De acordo com todas as previsões bem fundamentadas que você expôs aí, será que se nós aqui nos unimos a um grupo de pessoas com uma mentalidade um tanto mais catastrofista que pensa que a salvação só pode vir de ganhar muito dinheiro para construir refúgios subterrâneos, o dia que chegaram 2012
en un refugio subterráneo. Y caso de que nos unamos a otro grupo de personas que no están ni mínimamente preocupados por catastrofismos, sino que considera que cuando llegue el 2012 nos vamos a encontrar en un lugar relativamente seguro, donde vamos a comenzar a construir nuevos paradigmas para un nuevo mundo. Y a partir de ahí podemos ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones más complicadas a encontrar esos nuevos paradigmas. Entonces, estamos o no estamos entrando no vano de posibilidades que oferece o pensamento quântico. Certo. Obrigado pela pergunta. Bom, para a gente tentar responder essa sua pergunta de uma forma rápida e clara, é o seguinte: se nós formos analisar puramente pela parte quântica, essa onda consciencial, ela não é individual, ok? Ou seja, nessa sala, cada um de nós somos uma projeção dessa onda consciencial, tá? A gente pode dar N nomes, tá? Essa onda consciencial nos projeta, ok? Quanto mais pessoas, isso para quem gosta, né, dessa parte, quem gosta de comprovação científica, é comprovado cientificamente, onde são criadas máquinas que geram números aleatórios, não pseudo-aleatórios, mas aleatórios, e onde colocam um grupo de pessoas, tá, pensando em uma determinada situação. Essa máquina, ela é totalmente aleatória e ela tem um gráfico de distribuição matemática, onde os números, matematicamente, como ela é aleatória, o número 1 vai sair tantas vezes igual ao número 2, o número 3 vai sair tantas vezes igual ao número 1, e assim sucessivamente. A partir do momento que várias consciências tomam noção disso e que queiram alterar, essa máquina sofre instantaneamente uma diferença da realidade. Instantaneamente, isso é medido, isso é calculado. Então, ou seja, é comprovado cientificamente que o pensamento humano, essa onda consciencial, transforma a realidade, ok? Sem fugir muito da sua pergunta, na minha opinião, isso agora é a minha opinião pessoal, particular, eu acho que a humanidade, independente de construir abrigo subterrâneo, fugir disso, fugir daquilo, eu acho que a humanidade deveria se focar no amor, ok? Independente de fugir, seja lá no Ramatiz, foi fácil para introduzir esse conceito de ser espírito do Rio de Janeiro. Eu até brinquei e disse assim: mas repare uma coisa, para que a preocupação? Você não é espírita? Se morrer, casa de novo. Qual é o problema? Então repare, a questão de morrer ou não morrer, se existe local seguro ou não existe, nós estamos sempre criando essa realidade, ok? Não significa, repare, o tal palco ele existe. Tá? Esse palco é criado por uma consciência cósmica. Nós, cada um de nós, somos apenas uma onda pequena que deriva em cima de uma outra onda maior. Esse é um pedacinho da minha palestra sobre onda consciencial. Mas todos nós estamos ligados pela mesma onda. Agora é lógico que se todos, se a massa, se a população ficar focada apenas em conceitos como acabou de referenciar, que eu tenho que ganhar dinheiro para construir um abrigo, que eu tenho que fazer isso, lógico que eu estou me desfocando totalmente de uma realidade possível diferente daquela que eu estou construindo. Ok? Não sei se vai responder a sua pergunta. Próximo, por favor. Oi. Tá, estou ouvindo. Está sendo som, vira? Vira. Está sendo som. Fala mais do estado China. Oi? Estado China. Sim. Bom, recua aí. Cadê o Fábio? O Fábio fugiu. Ou melhor, nessa realidade ele não está aqui. Então, pula para mim aí, por favor. O quadro para trás. Eu falo bem rapidinho, tá? Aí, tá bom.
Não sei se todo mundo ouviu a pergunta. Fala um pouco mais sobre o estado de Gina. Bom, todo mundo quer saber sempre do estado de Gina. Repare uma coisa. Como eu falei, esse suposto nome estado de Gina, tá? Que vem de outras histórias, seria um plano vibracional diferente do nosso. Ou seja, eu estou aqui, vocês estão me vendo, eu estou me vendo, supostamente, tá? Dentro dessa nossa projeção. Essa realidade que nós em conjunto estamos vivenciando é um plano, ok? Existem outros planos, tá? Que estão coexistindo ao mesmo tempo, ok? Só que em outra vibração. O que se diferencia? Bom, como eu citei anteriormente, nesse momento nós estamos sendo atravessados por ondas magnéticas de todo tipo. Algumas estão batendo em mim, está me arrancando o braço, arrancando o olho. Não, que eu saiba não, pelo menos eu não vejo. Então repare, se eu pegar uma pedra e jogar nessa parede, ela vai entrar em contato com a parede porque as duas estão no mesmo plano. O estado de Gina seria um plano onde essa pedra que eu jogo nem sequer interfere. Por quê? Porque a realidade vibracional desse outro estado é diferente. Tá? Ok? É assim, para entender o estado de Gina ou outros planos vibracionais bem melhor, eu teria que dar a palestra sobre onda consciencial, porque eu começo desde o início, mostrando o que é um átomo, mostrando o que é uma corda, como é que a corda funciona, tá? E aí então a gente entenderia o estado de Gina melhor. Ok? Próxima pergunta, por favor. Você usou muitas vezes na palestra a palavra consciência e consciencial. Certo. Para você tem uma diferença entre percepção consciencial, entre consciência e percepção, da percepção de realidade? Como não entendi, desculpa? Entre consciência, estado consciencial e estado de percepção da realidade. Ah, ok, entendi. Bom, antes de mais, eu vou focar novamente naquele tema que eu disse. Como é que essa coisa branca aí se chama? Cadeira, chair? Então, a questão de nós chamarmos às vezes os nomes criam determinadas confusões. Tá? Repare, a questão da percepção, às vezes a pessoa diz assim, eu vi um ser, baixou lá no meu quarto, veio da quinta dimensão. Repare uma coisa, é preciso diferenciar o que é dimensão e o que é vibração. Tá? Dimensão é percepção. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo supostamente 3D, 3 dimensões, tá? Que nós nos apercebemos apenas de 3. Ok? O que é? Eu estou aqui, eu estou vendo uma largura, uma profundidade e uma altura. Tá? Isso é percepção. Segundo os cálculos matemáticos, científicos dizem que existem 11 dimensões. Mas repare, para entender isso rapidamente e a questão da confusão da percepção e da dimensão, não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta. E consciência. E repare uma coisa. A percepção tem a ver com a forma como eu percebo o meu ambiente que me envolve de acordo com as minhas crenças, de acordo com a minha formação. Certo? Um exemplo. Se eu fosse árabe, não tenho nada contra, aliás, a minha ascendência é árabe. Já deve dar para ter notado, né? Bom, em determinados locais, os árabes, arrotar depois de uma refeição é sinônimo de satisfação. Isso é percepção. Ok? Por quê? Porque eu vou mudar os meus conceitos e vou dizer, nossa, que cara é grosso. E para ele não, para ele está sendo educado, ele está demonstrando satisfação. Então isso é percepção. O que é consciência, o que é onda consciencial? A onda consciencial seria a nossa projeção sem limites, sem preconceitos e sem ser nada talhado. Ou seja, arrotar é feio, falar